Esse é o nosso programa, o programa da mulher brasileira, aqui, que eu tenho o prazer de compartilhar com duas amigas especialistas em saúde mental, enfermeira, psicóloga, mentora. E nós vamos falar, mais uma vez, hoje, sobre saúde mental e autoestima. E a pergunta de hoje, título da nossa live, do nosso programa de quinta-feira, é: o que muda na vida de uma mulher quando ela começa a se conhecer de verdade? Vão entrando, compartilhem a live, chamem as amigas e os amigos e vamos conversar sobre isso hoje, enquanto minhas parceiras também estão chegando por aqui para darmos início a mais um programa da Mulher Brasileira. Boa noite, Maria, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui aguardando Valda e Adriana para darmos início ao nosso programa da Mulher Brasileira com essa pergunta-chave aqui hoje. O que muda na vida de uma mulher quando ela começa a se conhecer de verdade? Tá ótimo, obrigada, Maria. Seja bem-vinda mais uma vez. Compartilhe, não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Chame as amigas, as inimigas. Chame os amigos. Este programa foi criado para que a gente possa conversar com vocês, principalmente sobre saúde mental e autoestima, especialmente as mulheres que costumam sofrer mais com essas questões de autoestima e saúde mental, se envolver em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, não encontrar seu valor, não se dar valor. Então, nós criamos aqui, Kátia Falcão, para vocês que já me viram por aqui, e Valda Fumeiro, que é enfermeira e mentora de mulheres, assim como Adriana Soares, que é enfermeira também e formanda em psicologia e mestre em saúde mental. E nossa live é sempre baseada em perguntas para que a gente reflita sobre esse tema, para que a gente consiga responder para vocês algumas questões que certamente vão ajudar você a se conhecer melhor, se estimar melhor, aflorar o seu amor próprio, porque se você não tem amor por você, dificilmente você vai amar outra pessoa. A gente não dá o que não tem. Você precisa ter amor por você, zelo por você, respeito por você, para que você possa também amar, zelar e respeitar outras pessoas. Então, sempre conversamos bastante sobre isso aqui, sobre o que muda na vida de uma mulher. Posicionamento, com certeza. Você foi muito bem, Eliane. Eu não tinha pensado nisso ainda. Mas o que muda na vida de uma mulher quando ela começa a se conhecer de verdade, sem dúvida nenhuma, é ela saber se posicionar. E o que quer dizer posicionamento? O que quer saber você se posicionar? Então, o que significa posicionamento nesse particular aqui? Você saber se posicionar é você saber o seu valor, é conhecer quem é você, a sua identidade. Respondendo aqui a minha pergunta, em razão do que eu falei aqui, o posicionamento, o que é que importa na vida de uma pessoa quando ela se conhece de verdade, é o posicionamento. Esse é um dos fatores, lógico, né? Se você sabe se posicionar, é porque você sabe o seu valor, você conhece o seu valor, você tem autoestima, você tem amor próprio, você conhece, você tem uma identidade, você conhece quem você é, você sabe quem você é. A importância de você se valorizar. E com isso você consegue se posicionar não aceitando coisas que te desagradam, que te desrespeitam. Isso está muito, muito ligado a relacionamentos abusivos. Mulheres que não conseguem se posicionar, e homens também, né? Muitas vezes. A maioria são mulheres, mas os homens também, alguns também não conseguem se posicionar e se envolvem em relacionamentos abusivos, muito, muito por causa desses fatores, que a gente vai conversar bastante por aqui hoje. Seja bem-vinda, Val. Seja bem-vinda, amiga. Eu já comecei aqui falando o tema da nossa live hoje. A pergunta, não é, que a gente fez aqui para nossas seguidoras aqui que estão participando da live. Tudo bem, né, Maria? É o que muda na vida de uma mulher quando ela começa a se conhecer de verdade. Então, se apresente, vamos conversar aqui e já me responda essa pergunta. O que muda na vida de uma mulher quando ela começa a se conhecer de verdade? Eu já comecei a falar um pouco sobre isso porque a Eliane falou de posicionamento. E, de fato, quando uma mulher se conhece de verdade,
uma das primeiras coisas que ela faz e que ela sabe fazer bem, é se posicionar. Que nada mais é do que você se respeitar, conhecer seu valor e não permitir que nada nem ninguém machuque você. Essa é uma das formas de posicionamento. Mas agora eu quero ouvir você, Fá. Vamos lá. Tá. Então, boa noite, gente. Estamos em paz agora, sem ruído Sem ruído. e, Sem fe- pipipi. e felizes. Mas o importante é a gente não desistir, isso já é um tipo de posicionamento, né? Eu me Sim, posiciono diante de determinados objetivos, de determinados sonhos Obrigado. que eu quero alcançar, e diante disso a gente persiste e insiste até dar certo. Esse é o jeitinho maravilhoso da mulher brasileira, aquela que quer alcançar e conquistar os sonhos tão merecidos, porque nós fazemos por merecer. Cada ato, cada ação que a gente faz, nós estamos fazendo por merecer. E, consequentemente, a gente vai receber, sim, o nosso, como é que eu falo, Adriana? O nosso objetivo, o nosso sim. propósito. A gente alcança porque a gente não desiste, tá? Existe. E Exatamente. posição, né? Quando fala de posição, eu sempre penso no protagonismo, né? No protagonismo da mulher, né? Que para mim é estar pronto para, sempre, né? Sempre você está ali se produzindo para alcançar algo. Então, para mim, isso para mim é protagonismo. Então, o protagonismo ele te leva ao sucesso e só que para você alcançar esse sucesso, você vai ter que trilhar toda uma jornada. Então, para você trilhar essa jornada, você também tem que, nesse meio, aprender a se relacionar com as pessoas, a se relacionar com os projetos que você está ali organizando, e assim você persiste e continua para alcançar o seu alvo, o seu objetivo. Adriana, com você. Vamos. Eu estava falando disso, a partir desse autoconhecimento, né, a partir do momento que a gente se conhece, a gente vê isso até diante dos nossos próprios conflitos, né? Se a gente não tem essa capacidade de se colocar na balança, né? De pensar assim, onde foi que eu errei aqui nessa situação, onde é que eu melhoro aqui nessa situação, né? A partir do autoconhecimento e dessas posições que a gente vai tomando, não tem como, eu acho, né? Que não tem como a gente tomar uma posição a partir do outro. Por exemplo, da reação que o outro teve, da situação que a gente gerou e foi ruim com outra pessoa. A gente só pode melhorar se a gente conseguir observar na gente as nossas ações, né? Então, o autoconhecimento, ele vem desse lugar que, a partir do momento que eu entendi que numa situação entre eu e outra pessoa, onde eu também errei, né? Onde eu falhei, onde eu me coloquei mal. É porque eu estou entrando no que vocês já estão falando, né? Do posicionamento, por exemplo. Então, Mas assim, pode ficar à vontade para falar, abordar outras. sim. Eu tô tentando sentar na cadeira que eu cheguei do trem andando. Então, eu vou seguir aí, eu vou seguir conforme o protocolo de vocês, porque eu cheguei na primeira boa noite, não dei nem boa noite, não cumprimentei vocês, e é um prazer mesmo fazer parte dessa equipe, fazer parte desse programa. E a gente sabe, e a Valda sabe assim, a dureza que é os nossos dias aqui, eu tenho certeza que os seus também, e a gente chegar à noite e falar assim, vou lá firme e forte, vou participar desse momento, porque é um momento importante para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo também, né? Então, primeiro, queria agradecer por essa oportunidade. E aí eu vou no bonde de vocês, do que melhora na vida da pessoa a partir do momento que ela se conhece. Melhora porque eu acho que ela não é mais atingida tão facilmente por nada. Tudo fica mais leve. Se o dia tá difícil, eu entendi, eu compreendi o dia. Eu compreendi que em dias difíceis é assim que eu me comporto. Então hoje eu vou me comportar diferente porque eu sei que eu fico mal-humorada. Né, por exemplo, se eu não comer, tem alguém nessa sala aqui também que se não comer, as Magalis da vida, né? Se eu não comer, eu sei que eu fico mal-humorada. Então eu carrego alguma coisa no meu carro. É autoconhecimento, eu me conheço. Então, às vezes, eu não vou ser mal criada com uma pessoa por conta do que está acontecendo entre eu e ela. Eu vou ser mal criada porque eu tô com fome. E aí eu não reajo à situação. Eu reajo a mim mesma. Eu reconheço que eu não estou bem porque eu estou com fome. Então, a partir do momento que a gente vem se conhecendo, a gente vai vendo que as coisas não são tão pessoais assim. A pessoa tem as questões dela, por isso ela reagiu àquele momento daquela forma. Não é porque ela não gosta de você ou porque ela, né? Não é. É porque ela. Pode complementar. Não, mas é mais ou menos isso. Eu acredito que esse autoconhecimento que a gente vem falando, né, já há alguns programas, ele parte desse pressuposto que nunca é sobre os outros. Nunca é sobre o ambiente. Olha só, gente, eu chego no ambiente. Quem altera o ambiente sou eu. É a pessoa que está chegando. Quem já estava lá, já estava. As pessoas já fazem parte.
Elas já estão entrosadas. Por isso que as pessoas, às vezes, elas lutam tanto para serem vistas, ou lutam tanto para fazerem parte, para pertencer. Porque é difícil para quem chega. Quem chega não conhece o ambiente. E ele também altera o ambiente. A gente não tá fazendo a comida? Se a gente coloca um novo tempero, não dá outro sabor? É isso. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu vou chegar e vou me apresentar. Olha, eu sou mais salgada, né? Eu sou mais raivosa, eu sou mais feliz. Então, o que que eu vou agregar aqui? Esse tempero. Se eu não sei quem eu sou, eu chego e eu chego azedando a comida e todo mundo fica, a comida tá azedando, a comida tá azedando, quem será? Quem é? Quem chegou por último? Então, assim, é sobre autoconhecimento também, sobre saber que o meu tempero pode alterar o ambiente. Aí eu acho que quando a gente conhece de que tipo de tempero a gente é feito, a gente vai conseguir dizer pro outro o que a gente tá modificando ali. Eu achei interessante essa colocação do tempero, né? Porque cada um tem o seu, né? É, Assim como cada um tem o seu sabor, né? Todos nós somos saborosas. Somos isso. curta cor, cada um tem a sua cor. Então, nenhum ser humano é igual, nenhum é da mesma cor. E essa cor somos nós que vamos dar. Se eu quero brilhar mais, eu vou buscar esse brilho, Sim, né? Então, mas a gente também tem que entender que nós temos que respeitar a nossa forma de ser. é, E, ora, nós estamos felizes, ora, nós também estamos tristes. E por quê? Porque isso também faz parte do processo. Nem todo dia você está igual. Ora você tem coragem, ora você tem medo. Ora você está conectada ali com a energia lá em alta, hora você está mais mediana. Mas o importante é você ter o controle de tudo isso e saber que essas cores elas vão oscilar. Mas eu não posso perder o controle e deixar com que eu perca a cor de verdade, tá? Então, ora, dependendo da luz eu vou brilhar mais. Eu não sei se vocês conseguem sentir, mas quando o sol está radiante, a energia solar, ela traz mais alegria pra gente. Quando o tempo ele tá mais xoxinho, a gente tende a se conectar com esse momento do ambiente. Mas tudo isso a gente consegue controlar. Se a gente tiver o controle mesmo, se você tiver a gestão das suas emoções. Agora, caso contrário, se você permanece por muito tempo na cor cinza, no escuro, na tristeza, no medo, aí sim pode acarretar aí um adoecimento, um sofrimento emocional. E E pra, quando você fala que é importante a gente se conhecer, esse conhecimento é isso. É você saber é, é, equilibrar essas cores. Porque quando eu entendo que eu estou no meu momento, que eu não estou com uma vibração muito boa, então eu tento me conectar com alguém que está positivamente num alto astral, porque isso melhora a gente, tá? Então você vai se conhecendo e você vai buscando estar bem para que você realmente fique plena. Quando você se conecta com pessoas que a vibração tá baixa, a energia tá baixa, o ambiente tá ruim, tudo tende a ficar ruim para todo mundo. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é quando o poder que uma pessoa tem, quando ela vibra com uma energia lá no alto, que ela está bem naquele momento maravilhoso, gente, ela consegue mudar todo o ambiente. Todo o ambiente. Tá numa equipe, por exemplo. Numa equipe. Então, as pessoas estão ali para baixo, mas chega aquela pessoa ali, entusiasta mesmo, de verdade, e ela consegue trazer essa harmonia, esse sorriso, essa alegria para o ambiente. Da mesma forma, uma única pessoa, o ela pode oposto chegar. é verdadeiro, né? Então, da é, mesma forma, a pessoa pode chegar e ali e trazer toda Destruir um. tristeza ali para é, aquele ambiente. é a Tá? parábola Então, da maçã podre, né? Então, assim, uma maçã podre contamina todo o resto. Então, vai bem nesse sentido mesmo, É que a teoria da árvore envenenada, né? Da fruta é, envenenada, né? Da fruta envenenada, quero dizer, não a árvore. É isso mesmo, Val. Muito bem colocado, muito interessante. Engraçado que, e assim, para complementar, que eu estava pensando aqui, Val, para você ter gestão das suas emoções, você precisa se conhecer. Se você não se conhece, você não vai conseguir gerir nada, muito menos você mesma, não é? Então você tem que ter esse autoconhecimento para conhecer, como a Adriana falou aqui, as suas dores. E aí hoje é engraçado que eu gravei um vídeo e falei dessa palavra raivosa, que eu mesma não falava há muito tempo e não ouvia há muito tempo, e você falou sobre essa palavra raivosa. E por que eu gravei isso hoje? Por que eu falei sobre isso? Coincidentemente, porque quando eu gravei bem mais cedo, eu não tinha pensado nessa pergunta ainda para a live de hoje.
eu falei sobre uma questão que tem tudo a ver com a pergunta dessa live de hoje. Eu gravei falando de raivosa, falando de mim mesma, que fiquei raivosa, e virei uma onça quando eu ouvi uma frase que meu ex-marido me falou, ainda na época marido, no final do nosso casamento. Nós já estávamos teoricamente separados, mas ainda estávamos morando na mesma casa e minha filha, ainda na época com 8 anos, ainda não sabia. Então a gente ficou meses ali tentando contornar, acho que os dois tentando ainda entender o que estava acontecendo, né? Se separar, se não separava, enfim, aquela. Mas aí ele me falou uma coisa que hoje, depois dos últimos 4 anos para cá, que eu venho me estudando para mudar radicalmente minha vida, meu comportamento, meu temperamento e muitas outras coisas, ou seja, me autoconhecendo para evitar questões que estragaram um pouco da minha vida no passado. E de 4 anos para cá, quando eu comecei a muita oração, leitura de Bíblia, que eu não praticava isso, eu não fazia. Oração sim, mas a leitura da Bíblia não. E muitas mentorias, eu já fiz trocentas mentorias nos últimos 4 anos, que eu comecei a ouvir coisas que eu mesma, minhas fichas não tinham caído até então. E aí começou a cair uma por uma, aquele barulhinho assim, plim, 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 de ficha caindo. Lembra do orelhão? Telefone público, vocês que são da época do telefone igual a mim. Que você botava fichinha, plim, 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 que é literalmente, né? Então, eu gravei hoje falando justamente sobre isso, engraçado. E quando ele me falou simplesmente dessa forma, você sempre quis pegar carona do meu trabalho. Eu, naquela hora, aquele negócio bateu em mim como uma flecha, assim, ó, pá! E eu virei uma onça raivosa. Parti para cima dele e dei uns tabefes. Não vou mentir, equivocadamente, erroneamente. Não tive controle das minhas emoções naquele momento. Tá, Valda? Não tive controle das minhas emoções, coisa que eu já aprendi atualmente a ter. E eu não justificando, porque não tem justificativa. Você tem que ter controle, você tem que ter domínio da sua mente. Isso eu falo muito no meu projeto Vida, no Reconquiste Sua Vida, na minha mentoria, que você, entre outras coisas, você tem que ter o domínio sobre você, ou a gestão sobre você e sua mente. Se você não controla a sua mente, qualquer pessoa lhe controla e o mundo te controla. E isso aconteceu comigo neste momento raivoso do passado, que eu ouvi essa frase e na hora eu não raciocinei absolutamente nada. Eu entendi aquilo como uma ofensa, fiquei extremamente magoada e passei aí, rapaz, eu passei uns 14, 15, 16 anos amargurada com essa frase dentro da minha cabeça, ali, ó, remoendo essa frase esse tempo todo, até começar a ouvir o que eu comecei a ouvir. Eu comecei a ouvir justamente também, além do autoconhecimento, do autocontrole, a autorresponsabilidade. Então, talvez ele não tenha nem querido falar tão ofensivamente como eu entendi. E aí entra o que você falou sobre não leve as coisas para o lado pessoal. Porque não necessariamente aquilo é sobre você. Via de regra, nem vai ser sobre você. A pessoa fala de acordo com o momento, o que ela está pensando, e você se ofende ou não se ofende, ou leva aquilo para um lado ou para o outro. Tem uma coisa. As suas emoções estão, e as nossas emoções estavam, porque os dois estavam ali na corda bamba. Tem uma coisa. Sem saber se mantinha ou se terminava um casamento de 16 anos, um relacionamento que já estava aí por mais de 16 anos. Então, Adriana, deixa eu só te atrapalhar antes de você não, falar. imagina, é porque eu tô lembrando de uma coisa. Então segura aí que eu preciso Pode falar. perguntar. Então, assim, é uma curiosidade, tá? Sim, Nós somos mulheres já maduras, sim, experientes, sim. e assim, quando eu falo do controle das nossas emoções, elas nos ajudam a tomar as decisões corretas. Então, quando você tem o equilíbrio de tudo, você toma as decisões que vão te proteger e te favorecer ao longo do processo, dos problemas, das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta. Então, isso pode ser para o casamento, isso pode ser para negócios, isso pode ser para alguma sociedade. E ali, a gente sempre tem que ter o controle para você não perder. Eu lembro bem, eu tenho, na verdade, ele era um primo, ele montou um negócio e ele é muito, como é que é? Muito acelerado. Ele era aquela pessoa assim mais agitada, mais acelerada. E aí ele montou 2 mercados e o mercado que estava bombando, que estava ótimo, os negócios estavam financeiramente fluindo muito bem, ele estava tendo dificuldade com o sócio. Mas por quê? Porque o sócio percebeu que ele era aquela pessoa.
qual que seria o lado negativo dele, né, para ele poder ali levar vantagem nessa sociedade, tá? E ali ele foi ali instigando, instigando até a hora que ele apelou e falou, vou vender a minha parte, O seu primo tá? que vendeu. Meu primo que era Entendi. acelerado. O outro, aquela pessoa mais controlada, observadora. Então, para todo mundo Inclusive, entender. ele teve Dois uma visão sócios, geral, ele ó, teve uma visão dois geral, sócios. O meu sim, primo é aquela pessoa mais desequilibrada. O outro é mais acelerado. observador, mais tranquilo, ali observando as coisas. Só que assim, também tem que ter cuidado, porque tem pessoas que elas vão buscar, elas A são vontade. observadoras, elas são inteligentes, mas Sim, elas também sim, são capazes de passar a perna na outra. Então, sim. eles receberam uma oferta, eles não. Uhum. Sem ser o meu primo, o sócio dele, O sócio. recebeu uma oferta grandiosa financeiramente para receber, para vender o mercado. E aí o meu primo, aquela coisa toda acelerado, sem muito observar as coisas que estavam acontecendo ao redor, sem ter o controle sem ser aquela pessoa que observa, Sim, analisa, para depois sim. tomar as decisões. Então aí ele começou a pressionar, aí o O sócio dele cara começou a começou a pressionar. pressionar ele, começou a pressionar, porque tipo assim, eu vou pressionar e ele vai estourar e vai me vender a parte dele e eu vou conseguir vender para quem me ofertou uma Mais boa grana sozinho, dinheiro. enfim. O que que ele fez? Ele foi ali pressionando, sabendo que ele não ia aguentar, porque tem gente que não aguenta, que não É, suporta a pressão. sim. Então, melhor dizendo, em relação ao meu primo, é aquela pessoa extremamente agitada, acelerada, que não suporta muita pressão. Então, aí, para ele levar a vantagem, ele foi ali pressionando, e aí ele não aguentou, eu vou sair fora desse negócio, porque eu não aguento, Uhum. vendeu. Ou, na mesma semana, ele vendeu pelo triplo do Triplo preço do preço, ficou rico. para outra pessoa que tinha ofertado, tá? Então, assim, a gente tem que buscar, porque às Sim, vezes a pessoa, eu tô falando do confronto, Kátia, você trouxe esse exemplo do seu casamento. Então, às vezes a pessoa chega, né? Às vezes a pessoa nem percebe, às vezes seu marido tá ali, sei lá, a gente nunca sim, sabe qual é a intenção dele, sim. né? Então, ela vai ali te pressionando para você tomar uma decisão Isso é que muito muitas típico vezes do era masculino, viu? O exatamente. masculino, o Depois eu vou concluir, que eu não consegui o masculino, ele concluir. não tende a se posicionar, ele tende a pressionar. Às Não, vezes, não mesmo. Nesse É, caso, inclusive, ó, só para uma mas, outra. complementar, mas eu quero aproveitar a fala das duas, que eu tenho uma única coisa para falar. deixa eu concluir o caso, Tá, para vocês tá. entenderem, porque eu não consegui Hum, concluir ainda. Nesse caso, em particular, ele, de fato, isso é muito do homem, é muito típico do homem, principalmente numa situação dessa emocional, que o homem não sabe muito lidar. E ele estava bem perdido, de fato, porque fui eu que falei que queria me separar. Foi eu que disse que queria me separar. Então, isso aí já tinha se passado uns 6 meses, a gente já de boca separado, mas ainda na mesma casa. O que foi gerando, o que a gente viveu de paz, tranquilidade em todos os anos do casamento, esses 6 meses aí desandaram mais ainda tudo. Porque eu fui ficando estressada com aquela situação, e confusa, e ele também, óbvio. Então, como ele é uma pessoa calada, introspectiva, ele não é falante como eu, ele não é extrovertido como eu. E aí ele não conseguiu, não conseguiu botar para fora as emoções da forma que eu botava, entendeu? E que eu falava, argumentava e tudo mais. Ele só fazia chorar, não falava mais nada, não me falava nada, não conseguia falar nada. Então ele pegou um ponto assim cirúrgico para me atingir, que foi falar isso sobre o trabalho. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu, de fato, quando eu falo para você não levar para o pessoal, hoje, quando eu paro para pensar sobre isso, sobre essa frase que me atormentou aí por muitos anos, tempo que eu fiquei casada, tempo que eu estou separada, essa frase me atormentando. Então, assim, eu, de fato, hoje, quando eu fui me autoconhecer, que eu parei com essa coisa de levar para o pessoal, de me ofender, de magoar, de não sei o quê, esse neném para lá e para cá, o que é que eu entendi disso aí? Talvez ele tenha querido dizer. E, de fato, aconteceu isso mesmo. Por quê? Como eu não gostava, eu era advogada, eu sou advogada, mas eu não gostava de advogado. Eu nunca gostei de advogado. Porque essa justiça injusta não é para uma pessoa justa como eu. E leal como eu. Então, desde o início da faculdade, eu já desgostei. Eu também sou administradora. E a vida inteira eu quis ser uma executiva, usar a administração. Eu tenho pós-graduação em administração, e embora tenha pós também em direito, mas a vida inteira foi me levando para o direito. E como eu era extremamente insatisfeita com a minha profissão, o que é que eu fiz? Eu ponguei na dele. Mas com que intuito? Não de usufruir de nada dele, porque era tudo nosso. Nosso casamento era tudo nosso. Quando a gente já tinha 3 meses de namoro, a gente já tinha conta conjunta.
E essa conta ficou conjunta 6 anos depois, separada, essa conta Eu ainda era conjunta. posso falar agora? Não que eu não acabei ainda. Tá no ponto principal. Se você não deixar eu falar agora, você vai perder o fio da meada, porque você vai ter uma resposta agora sobre o que aconteceu com você. Olha as suas emoções, você não viu. Não, querida, eu tô com a resposta para vocês duas na ponta da língua. Guarde aí, guarde na língua aí. E aí eu entendi, eu quero concluir, o que é que eu entendi disso tudo? Tá bom. Eu, de fato, como eu não gostava da minha profissão, eu investi na dele. Foi por minha causa que a gente mudou para São Paulo, porque eu vislumbrava todo aquele sucesso que eu queria para mim nele. Ele era concursado aqui na Bahia, ele pediu licença sem remuneração para a gente gerir uma empresa em São Paulo, que ele era sócio. E eu alavanquei a vida dele. Até hoje. Que ele construiu, que ele tem hoje, foi graças a minha... Eram 5 sócios. Eu fui a única mulher que se dispôs a sair daqui e ir para São Paulo. Mas por quê? Porque eu aqui também não estava satisfeita, eu não gostava de advogar. E primeiro, segundo, eu adorava São Paulo, tinha um sonho de morar em São Paulo. Então, ali foi uma oportunidade de eu ir para São Paulo e de eu administrar a vida dele e o trabalho dele. Então, de fato, eu quis pegar carona no trabalho dele. Então, veja só, eu passei 16 anos... Então, vou fazer a pergunta. Quando ele lhe disse aquela frase, ele estava errado? Eu acabei de dizer que não. Pronto. Pronto. Essa é a resposta de tudo. 16 anos por uma coisa que não era para eu ter me consumido. A minha outra pergunta. Pelo autoconhecimento agora. A minha outra pergunta. Quem conhecia a Kátia mais? Ele ou você? Naquela ocasião, ele. Então, ele sabia que bastava ele jogar um pouquinho mais de sal que você ia explodir. Ele provocou aquela reação em você. Só que ele se deu mal. Porque quando ele fez então, se você, em algum momento dessa vida, se você, em algum momento dessa vida, se sentiu culpada por esse momento, hoje a sua culpa vai embora. Né? Porque ele... A onça saiu, porque essa onça... Porque a onça existe dentro de você. Porque essa onça... Presta atenção, eu cresci numa selva. Desde criança. Então, todos nós. Para eu sobreviver na selva, a minha personalidade triplicou, aflorou. Eu sou já uma pessoa de temperamento forte, possível, etc., mas, para sobreviver na selva, ele aflorou. Aí a onça dormiu 16 anos. Porque eu vivia na mais absoluta paz no meu casamento com ele, no meu relacionamento todo. Porque era um relacionamento confortável. Né? Era um relacionamento confortável. Era um relacionamento respeitoso, de paz, de amor, não. Entenda, a palavra confortável entra aqui no sentido de que quando nós estamos numa situação que não mexe na nossa onça, que não mexe na nossa sombra, porque nós somos luz e sombra. Nós somos 50% o bem e 50% o mal. Então, assim, se essa onça ficou adormecida há 16 anos, é porque ela não teve nenhum motivo para ser desperta. Não, exatamente. Não é? Exatamente. Eu construí um relacionamento que eu queria, que era o oposto dos meus pais. Então, assim, eu não quero mais esse relacionamento, você verbalizou para a pessoa não aceitando aquela situação, ela foi ao encontro do confronto. Ao encontro do confronto, ela foi te fragilizando, até que um dia ela deu final. E o final foi uma frase. E uma frase despertou a onça, mas ele sabia que ele não ia despertar uma onça, ele sabia que ele ia despertar uma ira, uma raiva e uma reação agressiva sua. Não então, sabia. Ele não conhecia esse lado meu. Ele não sabia, ele não imaginava que aquilo ali ia fazer eu botar ele pra fora de casa. E eu botei pra fora de casa. E aí o casamento acabou. E aí inverteu a situação. Porque aí ele passou a nutrir uma mágoa por mim, que até hoje deve existir. Trazendo essa situação para a Valda, para a história da Valda, só para concluir, digo a mesma coisa. O sócio do primo dela conhecia muito mais o primo dela do que ele mesmo. Exatamente. Porque não é que a gente não, por exemplo, a gente não é vencido por quem é esperto. A gente é vencido por não nos conhecer. Porque o outro, ele vai conhecer a gente. Ele vai analisar a gente. E ele vai saber que ali existe uma pessoa que é fraca também, porque nós somos. Entendeu? Então não é só vulneráveis, né? Não é só convivência que faz as pessoas se conhecerem nas suas fraquezas. É em todas as situações, né? Eu posso ser mais vulnerável, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de expor as minhas intimidades. Eu tô falando de mim. Então, se eu der uma intimidade pra alguém, eu dei um lugar muito importante pra essa pessoa. Mas eu me conheço, eu sei que eu não gosto. Entendeu? Mas se eu não me conheço, eu dou. E aí, se eu der e essa pessoa entrar num lugar que dói em mim, a culpa é minha. Eu permiti que essa pessoa fosse lá e acessasse esse lugar que dói em mim. Mas eu só sei que dói se eu conhecer esse lugar que dói. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, nesse autoconhecimento, é sobre mim. Eu me conhecer, é eu saber assim, o que dói em mim? E às vezes eu não sei, Kátia. Às vezes eu só sei no primeiro embate. Por exemplo, vocês já tiveram um lance de olhar para uma pessoa e, cara, aquela pessoa, ela mexe com você?
Mas ela não mexe com você porque ela é ela. Ela mexe com você porque ela te lembra um familiar. Ela te lembra uma pessoa que mexe com você. Ela lembra situações, não é? E aí, ela já mexeu, só que você não tem controle disso. Então, a gente não tem esse 100% do controle do que vai acontecer. Mas a cada reação que a gente tem, a gente é responsável. Aí, quando eu queria falar lá no início, eu queria falar assim pra vocês, que eu, durante uma palestra, essa é uma palestra das mais famosas do YouTube, do Leandro Carnal, que ele fala assim, você passou no trânsito, te deram uma barroada, o cara olhou pra você e falou assim, vai, seu filho dá... Aí ele diz que você questiona. Minha mãe é? Minha mãe é isso que ele acabou de dizer? Não. Mas e se ela for? Ela é. Então, assim, a gente tem duas opções sempre. No seu caso, você tinha a opção de falar assim, sabe que ele tem razão? Eu tô aqui sustentado mesmo, mas porque eu investi nele. E aí, você com essa sobriedade, você olha pra ele e fala assim, você tem razão, mas eu só tô aqui porque eu te coloquei aqui. Entendeu? Agora você subiu. Você não aceitava, mais ou menos. Na situação da que a Valda falou do primo dela, o cara pressionou. Mas eu sou dono da minha vida. Eu sou dono das minhas emoções. O problema é que quando a gente é muito acelerado, como a Valda falou, isso é uma característica, muitas vezes uma característica familiar, não é? De pessoas muito aceleradas, bem-sucedidas, viu? Pessoas aceleradas são bem-sucedidas. Mas elas, muitas vezes, se agoniam com a outra Tanto e dão ganha quanto perde, né? dá o espaço dela para outra, porque não aguenta a perturbação, entendeu? Então, o que ele tem que pensar? O primo da Valda, ele tinha que pensar assim, ele só tá me perturbando. Vai passar. Ele podia falar para ele, podia se posicionar. Ele podia se posicionar. Ele ia falar, deixa eu te falar, você pode me impressionar quanto você quiser. Eu tenho 50%, você tem 50%, e a minha parte eu não vendo. E aí? Eu só vendo quando essa parte virar 3 vezes o valor. Esse lugar é meu. O seu lugar é seu, dos 50%, esse lugar é meu. Mas ele não tinha esse autoconhecimento, né, Valdo, de saber que ele tem esse aceleramento e que ele não aguenta essa pressão. Mas depois que ele descobriu, eu sou acelerado, ele aceita, né? Eu sou acelerado, essa pessoa tá perturbando a minha orelha e eu vou ceder. Aí se ele ceder, ele tem lá 2 opções, lembra? Ele tem a opção de ceder, que é a verdade. Não, eu não vou aguentar essa pressão na minha orelha, eu vou vender. Mas sabendo o que ele tá fazendo, ou ele vai falar assim, por mim ele pode gritar até amanhã de manhã, que eu não vou ceder. Pronto. Então, assim, autoconhecimento é, você sempre tem 2 opções. Você nunca vai ceder a primeira opção. Ou seja, a primeira opção era dar uma surra no seu ex. Você foi lá e ó, mas cadê assim? Tô brincando, gente. Eu adoro as histórias. Porque eu também passo por essas situações, já passei muitas, e vou passar inúmeras, e vou fazer mais escolhas também, porque já fiz escolhas nesse lugar da impulsividade, ficar com muita raiva e falar assim, vai todo mundo, entendeu? Não quero, não preciso disso, passar por isso. Mas em outro momento eu pensei, onde isso vai me levar? Então eu preciso ter mais paciência, porque isso aqui pode me ajudar no futuro. Aí eu trago para o autoconhecimento, será que eu aguento? Mesmo assim eu tenho que questionar, será que eu aguento? Porque se eu não aguento, eu saio fora, entendeu? Mas eu tenho que ter pelo menos esse momento do pensamento. Eu posso xingar uma pessoa? Posso, mas eu não posso tomar decisões difíceis sob pressão. Não. Eu lembrei uma coisa muito bizarra aqui de uma amiga. Ixi, Nossa. Mas depois eu conto. Primeiro eu vou perguntar uma coisa. Valda. Não, mas não. essa é bizarra demais. Conta, ué. Nossa, meu Deus do céu. Não posso. Cara, Você não pode falar que amigo não faz igual eu, não. Que um dia eu fui contar uma história da pessoa e falei bem assim, é porque o você fulano, falou o que nome é tal. dela. Falei sem querer, aí já tinha falado o nome e não tinha mais o que fazer. Aí já tinha contado. Gente, mas é... Mas é sobre isso. Então, mas antes, Kátia, eu queria te perguntar, hoje, como você iria reagir a essa situação? Qual que seria a melhor forma de você resolver esse problema com a experiência que você tem? Val, Você acha que valeu a pena você bater? Você valeu a pena jogar fora toda uma vida com o marido, com não sei o quê? de jeito nenhum. Claro que não. Você acha que eu vou achar isso? Claro que não. Hoje, Se eu fizer minhas perguntas, a gente vai entrar em terapia. hoje eu não falaria nada. Eu ficaria em silêncio olhando pra ele, tipo assim, Reflete aí. e pronto. Eu não falaria Gente. nada. Não falaria absolutamente nada. Hoje eu aprendi esse tal do silêncio. Cara, esse tal do silêncio, eu fui tagarela a vida toda. E ainda sou. Mas muito menos do que eu era e muito mais controlada do que eu era, né? Até porque na minha selva lá, eu me trancava. Quando todo mundo começava a discutir, porque qualquer coisa lá em casa virava uma discussão, qualquer assunto mais besta. Você foi no cinema hoje, fui assistir o que você gostei, não gostei, o negócio virava. Cara, o negócio virava assim, que eu pegava, se eu estivesse na mesa, isso era na mesa do almoço, do jantar, qualquer situação, na televisão, eu pegava o meu prato, levantava, ia pro meu quarto, trancava a porta e ficava no som alto. Porque eu falava assim, eu não vou ouvir isso, eu não sou obrigada a ouvir isso. Eu dava um grito, eu botava um taberno na mesa, vai parar essa zona. Se não parasse, eu levantava. E na maioria das vezes eles paravam. Eu era mais nova de 6. 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Eu era mais nova, eu era caçula. Eu sou a caçula.
E era eu que controlava aquela zona, aquele galinheiro ali. Eu tinha que chegar em casa, botar ordem no galinheiro. Então, eu saía Gente, para o meu quarto e ficava ali. E hoje, nessas situações, por que eu falei que eu gravei um vídeo hoje? Porque eu criei um outro programa. Eu criei uma série que é o meu livro falado. Eu estou escrevendo um livro de Dudu, que é uma biografia da minha história com o Dudu. Mas eu já estou achando que essa biografia vai virar uma história geral da minha vida. Porque o negócio está crescendo, tomando uma forma que eu não imaginava. E agora eu criei já, desde a semana passada, eu criei uma série que era para ser uma vez por semana, mas agora eu decidi hoje, e já anunciei no vídeo que eu gravei hoje, que foi esse aí, falando sobre essa história, que eu acordei e queria falar, porque eu ouvi um negócio aqui que me despertou para isso, eu falei, eu vou falar sobre isso. E gravei também, no dia que eu cheguei de viagem, eu viajei esse final de semana para o aniversário da minha sobrinha neta aqui no interior, com um dos meus irmãos e minha mãe. E voltei de lá, entendeu? E aí já cheguei aqui super gripada, dor de cabeça, com febre, tudo mais, mas gravei um vídeo do jeito que eu tava, para falar desse nosso relacionamento. E aí hoje eu acordei e falei, vou gravar sobre isso. E aí eu decidi que essa série vai ao ar de segunda a sexta, igual uma novela. Todos os dias, às 21 horas, eu vou postar. A gente adora novela da vida real. Pois vamos para lá para o YouTube. Kátia Falcão Vida, para vocês que estão aqui, que vão ouvir. Kátia Falcão Vida, entre lá, procure o meu livro falado. O nome da série é A Minha Vida em Capítulos, Livro Falado. Porque é um livro que eu estou escrevendo que eu estou falando também no YouTube. E todos os dias, às 21 horas, já subiu um. Esse já subiu hoje. Pode acabar aqui e lá ver que eu conto essa história todinha hoje. Já está lá. Amanhã vai subir o outro, que eu contei sobre o impacto dessa viagem e a decisão que eu tomei em relação a isso. Porque o que eu faço hoje? Eu não vou mudar o mundo, como eu achei lá na faculdade, quando eu entrei para fazer direito. Então, como eu não vou, o que eu faço? Já há muitos anos eu faço isso. Há muitos anos. Eu simplesmente me afasto, saio, sumo, desapareço do ambiente. Porque eu não vou mudar nem o ambiente. É aquela coisa que vocês falaram há pouco. A pessoa tem o poder tanto de iluminar quanto de escurecer o ambiente. E, infelizmente, na minha família, é isso que acontece. O ambiente está sempre escuro. eu vou dizer uma coisa. Lá, aquela hora eu queria contar alguma coisa, que muitas vezes eu lembro dessa minha amiga, e na hora de tomar a decisão, eu sempre lembro disso. O esposo dela é todo metódico, sabe? Todo cheio de método. Então, para cozinhar o ovo, aí ela, olha, eu tô aqui, ó, tá vendo? Tem que ser 8 minutos. Se for 9, ele já vem brigar, é aquela confusão que não sei o quê. Então, eu tenho que ficar aqui, ó, olhando aqui, é 8 minutos. Mas ela falou assim, mas aprenda uma coisa, minha amiga. Ela falando comigo, né? E eu tolero. Você sabe por quê? Porque tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ter lucro. Eu tô aqui cozinhando esse ovo, mas eu vou ter lucro mais tarde, porque eu vou transar, eu vou gozar, eu vou fazer tudo que eu quero. E tudo que ele quer é só um ovo cozido de 8 minutos. Entendeu? Então, assim. Será que essa troca é nesse nível aí? Então, assim, gente, mas é o que ela gosta. Entendeu? Se a pessoa gosta daquilo, e a única forma que ela tem de agradar, se é o que ele gosta, ela tem que fazer o que ele gosta. Então, assim, eu falei, e aí eu pensei comigo, falei, cara, eu jamais ia tolerar esses minutos, tudo que ele vai fazer. É uma tapioca, tantos minutos. É tudo ali, tudo que for fazer, tantos minutos. E ela ali em cima dos minutos. Então, assim, eu falei, eu jamais aguentaria isso. Ela falou, pois, quando eu penso que eu preciso lucrar, eu suporto, eu aguento. Então, assim, com o tempo eu fui vendo que tudo que a gente for fazer na vida, gente, quando a gente fala no lucro, é a gente não perder, não sair perdendo. A gente precisa. É você não gastar seu tic-tac à toa. É você não gastar seu tic-tac à toa. Isso eu já aprendi há muito tempo. De parar, largar a mão dessa coisa, de querer, entendeu? Entender, ajudar isso e aquilo. Porque eu cresci fazendo essa ginástica para sobreviver. Só que hoje eu não preciso mais fazer essa ginástica. Eu não sou obrigada a aguentar mais nada disso. Qualquer ambiente que me desagrade, eu saio. Então, gente. Se for na minha casa, eu boto para fora. Se for em outro ambiente, mas olha, a conclusão de tudo, a conclusão que eu entendo com essa situação, e que eu sempre lembro, e eu acho bom lembrar, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Para a gente conviver com elas, a gente tem que agradar essas pessoas para que elas também possam suportar as suas neuras, porque todos nós temos. Então, às vezes, a gente nem percebe como que a gente, às vezes, que a gente está falando do autoconhecimento. Então, existe alguma coisa que ele também acha que vai ser, que o outro também acha que eu sou insuportável naquilo. Então, assim, e aí se eu entendo isso, se eu conheço o jeito dela ou dele, e se eu conheço, aí eu tenho como me organizar e sair lucrando em todas as situações. A questão é, se a gente age pensando no lucro,
fica mais fácil da gente tomar as decisões que vão favorecer a gente. Se a gente não pensar em favorecimento próprio, isso eu vou deixar de estar protegida, de alguma forma ou de outra. É igual a mãe com os filhos, ela sempre vai tomar decisões que vão favorecer os filhos e a ela também. Aí eu, não, vou estourar, vou largar tudo, e aí você sai no prejuízo, vou brigar, aí é prejuízo. Olha, gente, a briga, o conflito, sempre alguém vai ter prejuízo. Sempre, sempre, sempre traz prejuízo para a vida. Isso é nos negócios, eu estou falando de uma forma geral, já finalizando a minha fala, tá? De uma forma geral. Se a gente pensar, que eu acho que é isso que tem que ficar, que eu tenho que tomar sempre uma decisão que possa me favorecer, fazer com que eu saia lucrando, que eu não perca tempo, que eu não perca dinheiro, que eu não perca relacionamentos bons por conta de banalidade, porque a gente perde por conta de banalidade, tá? Às vezes de se manter num cargo por conta que você não suportou algo que era só você silenciar, calar naquele momento, e no outro dia, o dia seguinte, é uma outra forma de ver e de viver e de fazer e de acontecer, tá? Então, assim, a fala que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que se a gente decidir sempre a favor do que nós merecemos, de fato, e não da situação, problema em si, eu acho que a gente vai tomar as decisões certas e corretas e a gente não fazer o que as outras pessoas acabam perdendo, que foi o caso do meu primo. Perdeu muito dinheiro, tempo, energia, tá? Frustração, decepção. Consigo, porque ele, poxa, eu não consegui perceber. Aí a pessoa aí já vai a questão do adoecimento. Poxa, como que eu não consegui perceber a maldade dele? Como que eu não consegui perceber que tudo que essa pressão psicológica era porque ele queria se favorecer, queria tomar. Bom, enfim, então o autocontrole de tudo faz com que a gente tenha lucro em absolutamente tudo, inclusive até, igual a questão da nossa colega, até na hora H, tá? Você tem que pensar, porque vai que na hora H ali você fala uma besteira, a pessoa fica com raiva, fica, também não. Aí você já perdeu uma noite que poderia ser maravilhosa, entendeu? E aí, por conta de bobagem, gente, pelo amor de Deus, é muita bobagem, né? Nós, seres humanos, nós somos, de uma certa forma, muito, sei lá, muito, sei lá, arcaico na forma de pensar, né? Porque a gente acaba agradando o ego a troco do quê? Eu não gosto dessa palavra agrado. Esse ego. Eu não gosto dessa palavra agrado. Cara, orgulho e ego só servem pra estragar a vida da gente. Eu não gosto da palavra agrado. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, ela faz uma troca justa. Ela cede o espaço para ele ser chato, para ele ser cri-cri lá e fazer o negócio no tempo dele. E por outro lado, ela se beneficia. Eu acho que ela é inteligente. Agora, fazer para agradar, já não concordo. Por quê? Eu vou explicar. No agrado, a pessoa sente a intenção. Mas quando eu falei agrado, é agradar sim. Eu entendi. Próprio, entendeu? Não, nem assim agradar próprio, o seu ego. Não, mas, por exemplo, nunca agradar esse ego, Valdo. Se a gente agradar esse ego, ele vira um monstro. Ele é um monstro, então é isso que eu tô falando, ele é um monstro. Mas o ego ele não pode dominar a gente, porque senão a gente perde o controle. Se o ego domina a gente, o ego ele é vaidoso. E aí, na vaidade... Vaidoso, que palavra forte. O ego ele é vaidoso. Quando você agrada demais o seu próprio ego, você cresce, mas você cresce em vaidade. Você não cresce em humildade, você não cresce, né, de uma forma que a gente deveria crescer saudável. Então, se você tiver um confronto, que aí foi o caso lá da nossa colega Kátia, o que acontece? Eu estou com o meu ego tranquilo, ele está aqui tranquilinho, né? Vivendo e sobrevivendo a situação. Eu quis sair da situação. O outro sabia onde me atingir. Então, assim, quando a gente tem um ego que é muito grande, o outro sabe onde atinge a gente, no ego. É só eu atingir você no seu ego, matei. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer esse equilíbrio. Então, assim, esse agradar a si mesmo, ele tem que ter também uma medida. Porque, assim, eu nem posso esperar que o outro faça por mim. Porque eu tenho que fazer, que você tá certo. Eu tenho que fazer por mim. Eu tô falando só da palavra agradar, tá? Não tô falando tudo que você falou. Tudo que você falou é perfeito. Mas quando a gente fala agradar, parece que você está bajulando. Eu estou, né? Esperando que alguém me agrade. Ou estou fazendo para que eu me agrade. Mas, se a gente colocar no equilíbrio da troca em benefício próprio, é justo. A troca. Desde que seja agradável para todos. Se for agradável para todos, aí vale a pena. Exatamente. Eu faço para você e você faz para mim. Isso. Entendeu? Aí é troca, é equilíbrio, é ótimo. E aí o casamento flui. Por que os casamentos acabam? Eles acabam quando acaba a troca. Quando não é mais agradável trocar. Não é porque assim... Porque se a gente for fazer isso no agrado, chega uma hora que a gente não quer mais agradar, porque a gente tá de saco cheio, né? Falta admiração na maioria das vezes, falta o outro dar os 50% dele, né? Na maioria das vezes nós mulheres damos o nosso 80, 90 para receber 10, 20, 30. Então, assim, mas se equilibra nessa troca, é perfeito. Em todas as relações. Vamos.
Obrigada, gente. Vocês todos Eu aqui. que agradeço. Não esqueçam. YouTube, boa noite. Instagram, boa Muito noite. obrigada. Obrigada, meninas, mais uma vez a participação especial de vocês, que são parceiras do projeto, do programa da Mulher Brasileira, né? Eu criei, mas inspirada em vocês duas participando nele, porque eu Muito sozinha não obrigada. poderia ter o programa, né? Tinha que ser a gente, esse bate-papo aqui agradável, essa discussão agradável sobre esses temas tão importantes para a vida de qualquer pessoa. Então, lembre-se de compartilhar essa live. Lembre que ela fica disponível ad eterno no YouTube. Você tem que ir para lá, Kátia Falcão Vida, KFV maiúsculo, Kátia Falcão Vida, com as iniciais maiúsculas. Vão lá, acompanhe o meu livro falado, A Minha Vida Contada em Capítulos, de segunda a sexta, às 21 horas, entra um vídeo para vocês assistirem. O intuito disso, como daqui, desse programa também, é não expor minha vida, nem criar confusão, e nem muito menos vaidade ou qualquer coisa parecida, até porque eu conto coisas bizarras e que me causam, que eu me humilho fazendo isso. A gente adora. Eu não estou nem aí para o que alguém pensa ou deixa de pensar. Isso eu nunca Pode contar que a gente gosta. Então, tudo isso é com o intuito de mostrar a vocês o que eu aprendi na vida até aqui, com 61 anos, o que esses erros que eu cometi, que foram vários, e continuo cometendo, vou cometer a vida inteira, porque o ser humano é assim. Faz parte. O que importa não é você errar, o que importa é você aprender com esse erro e transformar esse erro em alguma coisa, potencializar ele para o bem, que é o que eu estou tentando fazer. Mostrando a vocês que certas coisas não podem, não devem acontecer. Por que eu falo tanto de autoestima, de amor próprio, de valor, de identidade e domínio sobre você? Porque eu tive que construir essa outra Kátia também aqui. Eu tive que desconstruir aquela criança, aquela adolescente raivosa, que, embora eu não seja raivosa nesse sentido, ali em alguns momentos pontuais, porque eu tenho luz, eu dou luz nos lugares que eu chego, eu dei luz à vida de Zé, que se transformou em outra pessoa alegre, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada, e eu dei luz à vida dele. E na hora que eu tirei minha luz, ele ficou no escuro, não sei se até hoje ele está no escuro, mas eu acho que sim, minha percepção é essa, porque dificilmente ele vai encontrar outra luz como essa aqui. Olha aí. Mas sou também Forte, hein? Autoestima, minha filha, autoestima. O poder da Parabéns. mulher. Exato. Eu conheço o meu valor. E eu Exatamente. sei que eu sou uma pessoa valorosa, sem dúvida nenhuma, na vida de qualquer pessoa. E faço o meu melhor por isso. Me dedico e faço o meu melhor para que eu possa ajudar o máximo possível a todo mundo, estranhos ou conhecidos. Eu vi que tem alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui, que eu não quis interromper na hora. Vamos ver a partir daqui. Por isso é necessário se posicionar diante de algumas situações. E quando você ouve que não serve para nada, isso é pessoal, porque isso foi difícil de ouvir. Sim, não serve para nada. Não, não é pessoal, Maria. Eu falei aqui. A gente não pode, por mais que a pessoa, como o Leandro Carnal falou aqui, não é? Alguém no trânsito, você sem querer, você encostou o carro, deu um fechado, qualquer coisa assim que acontece. Às vezes vem uma moto que você vai desviar de um carro, você quase bate no outro e às vezes até bate no outro. E a pessoa lhe chama de filho daquilo, manda você para aquele lugar, pentear mandioca, pra gente não falar outra coisa. E aquilo ali é pessoal? Não, não é pessoal. O problema não é você, o problema é ele. A Bíblia já fala lá, se você guarde o seu coração, guarde e preserve o seu coração, porque o que sai pela sua boca é o reflexo do seu coração. Se você está com problema, você vai soltar problema para a vida de todo mundo. Se você não se conhece, não tem valor, você vai manifestar isso para todo mundo. Se você está angustiado, tem problemas na sua vida que você não consegue lidar e resolver, você vai enxergar isso nas outras pessoas. Se alguém fala que você... quando as pessoas criticam você ouviu isso na live de ontem que você participou. Quando as pessoas criticam você, elas estão falando muito mais delas do que de você. Então, aprenda a se dar valor, Maria e qualquer outra pessoa que tenha essa dúvida aqui. Porque quando você descobre isso em você, quando você descobre o valor que você tem em você, e quando você para de dar importância que os outros acham ou deixam de achar sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, a coisa entrou por um lado e saiu pelo outro. Você não pode dar importância para isso. Val, você saiu lá do Instagram, não sei porquê. Mas aí já está terminando o mês. Acabou. Deu tchau. Eu só queria ler aqui, porque tem mais outro comentário aqui. Maria, espero que você tenha entendido. É difícil esquecer. Não é difícil. Esqueça. É um favor que você faz a você, não a ele. Ó, você não perdoar alguém, é a mesma coisa que você tomar veneno e querer que aquela pessoa passe mal. Se você toma veneno, você não perdoar alguém, você ficar guardando mágoa. Eu me envenenei por anos. E eu mesma, não foi ele que estava me dando veneno, foi eu mesma.
Na hora que eu entendi isso, que eu perdoei, que eu entendi a situação, que eu me conheci, esse veneno parou de me fazer mal. Então, se você toma um veneno, você quer que a outra pessoa passe mal, quem vai passar é você. Então, aprenda a perdoar e esquecer o que não lhe interessa. Deixe dentro do tico e teco, tem tanta coisa para fazer na vida, deixe que ele se ocupe com o que é importante na sua vida. O silêncio é ouro, sem dúvida nenhuma. Se o nosso silêncio não diz nada, inúteis serão nossas palavras. Adorei isso aqui, viu? Eu vou até printar isso aqui, porque eu gostei desse negócio aqui. Eu gostei dessa... Não tô ouvindo. Não tá me ouvindo? Agora eu tô. Acho a Eliane que botou isso aqui, essa frase. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, acho que foi isso, Adorei. Se o nosso silêncio não diz nada, inúteis serão nossas palavras. É isso aí, vou concluir a live de hoje. Deixa eu mandar um beijo para a doutora Onan Silva, poetisa do Cuidar. Inclusive tem um vídeo dela para eu soltar hoje. Ela apareceu aqui para mim. Onan Silva, poetisa do Cuidar, também está assistindo a esse vídeo ao vivo. Um beijo, doutora Onan. Beijo para Eliane, beijo para Maria José, beijo para Vanessa, que entrou aqui para nos assistir. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Instagram. Boa noite, Descanso. Eu queria te fazer um agradecimento, né? E era antes até de começar a ler os comentários, porque nós somos pessoas que estamos nos conhecendo também, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa... Eu falei que eu tenho dificuldade de fazer essa abertura, né, da minha intimidade, mas eu admiro profundamente a pessoa que se rasga. E ela fala assim, é isso aqui, ó. Eu sou isso aqui. E eu sou esse exemplo para a vida de vocês. Isso aqui aconteceu comigo, é real. E as pessoas, elas vão se identificar com a gente nesse lugar de dor. Porque isso é dor também. Quando você fala que, olha, eu fiz isso, eu assumo isso, né? Eu vivi isso, envolveu outras pessoas, você fala, bati na mesa, saí. Eu estou falando sobre mim. É autocuidado. Eu me conheço. Eu sou essa pessoa que já bati na mesa, mas hoje eu não faria. Então, assim, isso é lindo e me emociona muito. E é um prazer dividir esse espaço aqui com uma pessoa que é tão verdadeira quanto você. Obrigada. Eu admiro a verdade, eu admiro a maturidade, porque você falou que a gente sai de um lugar da infância e percorre esse caminho da maturidade e a gente fica maravilhado de ver uma pessoa já na nossa idade, né? Nós temos uma certa idade, assumindo suas responsabilidades como adulto, se autorresponsabilizando. E não fazendo joguinhos com as outras pessoas, e não falando, olha, mas foi culpa do fulano, mas foi porque fulano fez. Não, eu me responsabilizo. Eu tomei uma atitude errada, eu fiz dessa forma, eu falei mal do outro. Isso é o que a gente deseja para a humanidade. Para que as pessoas parem de conflitar, assumindo suas responsabilidades, né? Assumindo o que elas fazem de bom e de ruim. Tem um trem bom. Meu microfone eu tive que tirar porque o celular estava descarregando, eu tive que botar o Tá bom. Boa noite. Isso aí, né? Não é fácil nada disso, né, Adriana? Você sabe disso. Não é fácil você divulgar, digamos assim, né? Esse tipo de acontecimento, de conhecimento que a gente adquire, mas é como você falou, faz parte da maturidade. Sim. Como eu nunca me preocupei muito com o que os outros acham ou pensam sobre mim, isso facilita muito para mim. Sim. Isso aí. Mas é lógico que eu preferiria manter isso para mim mesma. Esse aprendizado para mim mesma. Só que eu aprendi... Deixa as pessoas aprenderem com os seus erros também. Exatamente. A intenção foi essa. Inclusive, eu pensei em botar o nome desse projeto, dessa série, de o que eu aprendi com os meus erros. E seria lindo. Mas deixei assim como livro, porque eu fiz em série, em capítulos, aí eu pensei, né? E eu estou escrevendo o livro na real mesmo. Então, eu botei como livro falado, minha vida em capítulos. Mas é o que eu aprendi com os meus erros e que eu quero que vocês simplifiquem, quem for esperto o suficiente para entender, como eu estou entendendo dos meus mentores e da palavra, né, sagrada, da Bíblia e tudo mais, que eu estudo bastante hoje em dia. Sim. É sobre isso, é sobre ajudar e sobre querer que você simplifique a sua vida. É simples assim mesmo. Buenas noches. Buenas noites, boa semana, bom final de semana para todos vocês. Queria ter um vinho para compartilhar agora. Vamos lá, vamos abrir um vinho aqui. Vão Sim. lá no YouTube assistir meu livro falado, que vocês vão gostar e depois comentem por lá. Beijo. Boa noite, gente. Até mais, até a próxima.